Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Kelly, esse aqui é o primeiro vídeo do canal. Então aqui eu pretendo falar sobre casos criminais reais e sobrenaturais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica no botão de se inscrever, deixa o like no vídeo e comenta sobre casos que você quer ver por aqui. Lembrando que se você tiver algum tipo de gatilho com histórias que envolvam sequestro, violência sexual e assassinato, eu sugiro que você não assista esse vídeo. Melissa Brennan nasceu no dia 12 de abril de 1984 e ela era filha única da Tammy e do Michael Brennan. Ela tinha olhos azuis, cabelos loiros na altura dos ombros e todo mundo dizia que ela era uma criança muito tímida. Em 1989, os pais dela se divorciaram, então ela e a Tammy se mudaram do Texas para o estado da Virgínia para tentar recomeçar uma vida nova. A Tammy trabalhava como contadora lá e aos finais de semana ela trabalhava em uma joalheria e os pais dela, né, que eram os avós da Melissa, ajudavam a cuidar dela quando a Tammy estava fora. Os amigos e familiares sempre falam que a Tammy era uma mãe muito carinhosa, muito atenciosa com a Melissa e também muito protetora. Elas já estavam morando há 3 anos no Woodside, que era um complexo de apartamentos muito grande, mas, apesar disso, todos os vizinhos eram muito gentis e amigáveis, então a Tammy se sentia muito segura lá. A Tammy, assim como a Melissa, era tímida, ela não era muito extrovertida, mas ela participava de todos os eventos que aconteciam no complexo de apartamentos para confraternizar com os vizinhos e fazer amizade, então ela tinha um relacionamento muito bom com eles. No dia 3 de dezembro de 1989, aconteceu um evento no salão de festas do complexo. Era um evento em comemoração ao Natal, então foram cerca de 200 convidados, incluindo a Tammy e a Melissa, e estava todo mundo se divertindo, principalmente as crianças, porque lá tinham muitos brinquedos, presentes, então elas estavam comendo bastante, correndo e brincando umas com as outras. Então, até o momento, estava tudo normal. Por volta das 10 horas da noite, a Tammy já estava pronta para ir embora, então ela pegou a Melissa, as duas vestiram os casacos e já estavam saindo. E aí a Melissa pediu para pegar umas batatas fritas que ela queria levar para casa. A Tammy permitiu que ela fosse lá, voltasse e pegasse as batatas enquanto ela se despedia de uma amiga. E ela acabou perdendo a Melissa de vista, e isso aconteceu assim em poucos segundos, mas foi tempo suficiente para o pesadelo dela começar ali, e essa foi a última vez que ela viu a Melissa. Assim que a Tammy percebeu que a Melissa tinha desaparecido, ela entrou em desespero, então ela começou a procurar por toda a festa, ela começou a pedir ajuda, e quando ela não encontrou, ela resolveu imediatamente ligar para a polícia. Os policiais chegaram no local e eles mesmos fizeram a própria busca deles, então eles também procuraram pela festa, e durante essa busca eles encontraram uma sala que funcionava uma despensa. E dentro dessa sala eles perceberam que tinha uma janela aberta. Eles não consideraram isso um bom sinal, porque essa janela dava justamente para fora do complexo. Só existia uma porta de saída do salão de festas, que era a porta principal. Então, se alguém quisesse sair de lá, precisava passar por todas as pessoas que estavam no evento para poder chegar na porta principal e sair do local, ou a pessoa precisaria ter pulado aquela janela. Mas até aquele momento eles realmente estavam com esperança de encontrar a Melissa segura, então eles acharam que talvez ela tivesse saído e ninguém percebeu e ela tivesse se perdido, ou ela tivesse, sei lá, se escondendo como uma maneira de brincar, assim. Eles continuaram procurando, falaram com as pessoas que estavam no local, mas ninguém viu a Melissa saindo ou alguém levando ela de lá. Obviamente, eles também questionaram a Tammy se ela tinha visto algo suspeito, se existia algum vizinho que ela não se dava bem ou alguma coisa desse tipo, mas a Tammy disse que não, porque ela era muito tranquila, ela se dava bem com todo mundo, então ela não fazia a mínima ideia do que podia ter acontecido e nem se tinha alguém que queria fazer algo mal para Melissa. Inclusive o Michael, né, o pai da Melissa, também foi investigado. Mas na noite que o fato aconteceu, ele estava no Texas e ele e a Tammy tinham um relacionamento muito bom, então ele foi rapidamente descartado das investigações. Cerca de 100 moradores se juntaram aos policiais nas buscas pela Melissa naquela noite, então eles procuraram tanto dentro quanto fora do complexo. Era uma noite que estava muito frio, então os policiais começaram a se preocupar, porque a Melissa só tinha 5 anos, então ela muito provavelmente não ia resistir tanto tempo naquelas condições, mas infelizmente, mesmo procurando muito e tendo um número considerável de pessoas procurando, nada foi encontrado. Os policiais resolvem bater de porta em porta e entrevistar todos os 400 moradores do complexo, e um nome que foi muito repetido em todos os depoimentos era o nome do Caleb Hughes. O Caleb tinha 23 anos na época,
Ele era recém-casado e ele era funcionário do complexo. Em alguns locais falaram que ele era zelador, em outros disseram que ele era técnico de manutenção, mas ele trabalhava lá. O nome do Caleb foi mencionado várias vezes, principalmente pelas mulheres que estavam na festa, porque ele também estava lá. E elas contaram que ele estava fazendo algumas propostas sexuais extremamente vulgares e elas rejeitaram ele e a única coisa que ele conseguiu foi deixar elas extremamente constrangidas. Alguns pais que estavam na festa também falaram sobre o Caleb e eles disseram que ele tinha uma atitude muito estranha, ele ficava muito perto das crianças e eles se sentiram incomodados porque ele ficava tocando nelas. Inclusive, em um site eu achei uma informação de que algumas testemunhas teriam dito que ele passou assim, um tempo considerável conversando com a Melissa e ele teria conversado com ela pouco antes dela desaparecer. Alguns sites também falam que ele sentou junto com a Melissa e com a Tammy e ele disse que a Melissa era muito bonita, ele trouxe um cupcake para ela e falou para a Tammy que se a Melissa precisasse ir ao banheiro, ele poderia levar. O Caleb não estava mais na festa, então os policiais resolvem ligar para ele, só que ele não atende, então eles vão até a casa do Caleb, que ficava a 6 quilômetros de distância do complexo. Quando eles chegam lá, eles percebem que o Caleb não estava em casa. Quem atende a porta é a esposa dele e ela diz que não faz a mínima ideia de onde ele podia estar. Depois de 2 horas e meia do desaparecimento da Melissa, o Caleb retorna a ligação dos policiais e volta para casa. E aí, obviamente, os agentes questionam ele do porquê que ele demorou tanto tempo para chegar em casa, sendo que ele só morava a 6 quilômetros dali. E ele falou que ele pegou o caminho mais longo, né, para casa e também tinha parado para comprar cerveja. E os policiais acharam essa desculpa dele muito estranha, porque na época, no estado da Virgínia, existia uma lei que proibia a venda de cerveja depois de um determinado tempo. Então não teria como ele ter parado para comprar cerveja, porque naquela época a venda era proibida naquele horário. Os policiais também perceberam que o Caleb estava com roupas diferentes do que as testemunhas tinham dito que ele estava quando ele estava na festa e questionaram ele sobre isso e ele falou que tinha colocado todas as peças para lavar. Ele disse que ele só tinha essas peças e elas estavam sujas e ele ia precisar usar no trabalho no dia seguinte. Então os policiais vão até a lavanderia da casa dele e percebem que ele não só lavou todas as peças de roupa, como também os tênis e o cinto que tinha uma bainha de faca. Os policiais acham muito suspeito o fato do Caleb ter lavado principalmente os tênis, então eles pegam o tênis da máquina de lavar e borrifam um pouco de luminol e eles acham um pequeno vestígio de sangue. Os agentes perceberam que o Caleb estava um pouco relutante de falar na frente da esposa dele, então eles resolvem levar ele para a delegacia porque acreditaram que talvez ele tivesse ido se encontrar com algum amante, alguma coisa nesse sentido, então eles meio que queriam dar a chance do Caleb contar a história real. Lá na delegacia, o Caleb não cooperou em nada, ele continuou com a versão de que ele tinha pegado o caminho mais longo para casa, que tinha parado para comprar cerveja. E ele também, durante o interrogatório, ele foi muito presunçoso, muito evasivo, então ele ficava o tempo todo dizendo que ele não sabia quem era a Melissa, nunca tinha visto ou ouvido falar dela, e um dos policiais falou diretamente para ele que sabia que ele estava mentindo, e o Caleb só olhou para a cara dele e disse, então prova. Infelizmente, eles não tinham prova suficiente para deixar o Caleb detido naquele momento, então eles liberaram ele, mas aquele foi um fato que mudou todo o rumo da investigação, então eles passaram a acreditar que não era somente um fato de uma criança desaparecida, mas sim de um sequestro. Quando os agentes foram para a delegacia, eles não levaram somente o Caleb, mas também todas as roupas que ele tinha lavado, e essas roupas foram enviadas para o FBI para que eles realizassem uma análise. E lá, na perícia, eles perceberam que o tênis não tinha sido somente lavado, mas também que tinha sido raspado. Infelizmente, os vestígios de sangue que os peritos encontraram eram insuficientes para fazer uma análise mais precisa. Logo depois disso, o Caleb foi trazido de novo na delegacia e dessa vez ele foi submetido a um teste do polígrafo e ele falhou no teste. Inclusive, um dos policiais que estavam lá interrogando ele perguntou diretamente se ele tinha matado a Melissa. Ele disse que não e o teste acusou que ele estava mentindo. Mas no estado da Virgínia, naquela época, não era permitido usar o resultado do teste do polígrafo em qualquer julgamento. Eu não sei se é assim até hoje, mas
O que se sabe é que eles não poderiam usar esse teste como prova em um julgamento contra o Caleb, mesmo o teste tendo acusado que ele estava mentindo, então os policiais precisavam de mais provas. Os policiais foram até a Carol, que era a esposa do Caleb, por algum motivo que ninguém sabe, e ela estava desconfiada dele. Então, antes dele sair de casa naquela noite para ir para a festa, ela conferiu a quilometragem do carro e quando ele chegou em casa, ela conferiu de novo e constatou que ele tinha dirigido 19 quilômetros naquela noite. Essa informação foi muito importante para a investigação, porque aí os policiais podiam delimitar até onde o Caleb tinha dirigido. Ele morava no condado do Príncipe William, no norte, que ficava a 6 quilômetros do complexo, então os policiais delimitaram toda a área onde ele podia ter ido naquela noite durante aquelas 2 horas e meia. Então, eles resolveram fazer uma grande operação e conseguiram mais de 500 voluntários para ajudar na busca pela Melissa. Eles também usaram helicópteros, aviões, equipes de mergulho. Eles procuraram na floresta, nos trilhos, na ferrovia, nos lagos, nos rios, procuraram em todos os lugares que podiam imaginar. Eles também tinham instruções específicas do que eles deveriam fazer caso encontrasse algo que eles acreditassem que pudesse ser uma evidência. Basicamente, eles teriam que colocar uma bandeirinha no local, sem tocar em nada, até que uma equipe forense pudesse analisar, mas infelizmente nada foi encontrado e isso gerou uma grande frustração em todo mundo que estava envolvido na investigação. Os policiais também imprimiram dezenas de cartazes com o rosto da Melissa. Eles foram até a casa da Tammy e coletaram vários pertences da Melissa, escova de cabelo, camisola, para poder usar para fazer teste de DNA. Então eles resolvem voltar para o salão de festas para investigar o local, já que lá foi o último lugar que a Melissa foi vista. Eles voltaram até o salão de festas e foram até aquela sala que tinha aquela janela que eles encontraram aberta, que eu falei para vocês antes. Então eles começaram a investigar o local e descobriram que do lado de fora da janela tinha pegadas de um adulto e esse caminho ele dava até um estacionamento que ficava do lado do complexo. Então eles começaram a teorizar de que provavelmente uma pessoa adulta, talvez o Caleb, tivesse pegado a Melissa nos braços e levado até um carro que ficava no estacionamento. O caso da Melissa já estava muito grande na mídia, então todos os canais estavam falando sobre isso. Os pais da Melissa resolveram dar uma entrevista para um canal de TV. Eles estavam muito emocionados, visivelmente muito abalados, implorando que o sequestrador ligasse para alguém, para dizer se a Melissa estava bem, pedindo para que eles trouxessem ela de volta, e a Tammy mandou um recado diretamente para a Melissa. Ela disse para ela que se a Melissa estivesse ouvindo, que pedisse um telefone e ligasse para ela, como ela havia ensinado, e disse que amava muito a filha, que estava sentindo saudade e estava esperando ela voltar para casa. Também foi divulgado na mídia que o Caleb era o único e principal suspeito. Então, ele ficou sob vigilância durante 24 horas por dia pelos policiais e o FBI também entrou na investigação. A polícia também revistou o passado do Caleb e eles descobriram que ele cresceu em uma família disfuncional e abusiva, que ele tinha um histórico de delinquência juvenil, abuso de drogas e álcool, e um dos policiais disse em uma entrevista que o Caleb tinha uma atração perturbadora por crianças, que existiam evidências que indicavam que ele passava muito tempo com essas crianças, ninguém da idade da Melissa na época, mas muito provavelmente crianças no início da adolescência. Ele também tinha sido condenado por furto, roubo de carro e contribuído para a delinquência de um adolescente. O Caleb estava em liberdade condicional por uma condenação por roubo de um carro de 2 anos antes. As pessoas colocaram adesivos nos seus carros, amarraram fitas amarelas em volta das árvores da cidade, na frente de suas casas, em forma de apoio à família. Esse foi um caso de grande repercussão, todo mundo na cidade falava sobre isso, porque era algo que poderia ter acontecido com qualquer um, a comunidade era muito unida e muitas pessoas conheciam a Melissa, então eles ficaram muito assustados. Uma recompensa de $10.000 foi oferecida para qualquer pessoa que trouxesse alguma informação que levasse ao paradeiro da Melissa. O oficial de liberdade condicional do Caleb entrou em contato com o juiz e disse que ele tinha realmente violado sua liberdade condicional. Então, no dia 24 de janeiro, o juiz revogou a decisão que o colocou em liberdade e ele foi preso novamente. E o mais cedo que ele poderia sair era no mês de novembro. Então, o promotor do condado teve tempo suficiente para montar um caso e até aqui já se passaram 2 meses de investigação desde o desaparecimento da Melissa. Nesse meio tempo, a Tammy recebeu uma ligação anônima de um homem dizendo que estava com a Melissa, que ela estava bem, mas ele queria $75.000 de resgate para devolver ela no dia seguinte.
e caso o resgate não fosse pago, ele ia machucar a Melissa. A Tammy imediatamente ligou para a mãe dela, que avisou a polícia, e eles orientaram ela a seguir em frente com a negociação do resgate e que eles estariam sempre perto para ajudar. Um dos policiais disse em entrevista que o mais provável em casos assim é que o sequestrador entre em contato com a família poucos dias depois do sequestro, mas no caso da Melissa já faziam 2 meses, por isso eles não estavam acreditando muito que era real. Mesmo assim, o FBI coordenou toda a operação e no dia seguinte, um agente se passando pela Tammy foi até o local indicado e entregou o dinheiro ao homem. Posteriormente, os policiais seguiram ele até um apartamento e, como eles já tinham imaginado, eles não estavam com a Melissa. O plano foi arquitetado por 2 universitários, inclusive um deles era filho do vice-xerife de Detroit. Eles foram acusados de 5 crimes, incluindo conspiração e extorsão, e um deles foi condenado a 3 anos e 10 meses de prisão, e o outro, que foi tido como o idealizador do plano, foi condenado a 7 anos de prisão. Então, depois de toda essa bagunça, os policiais voltaram o foco para o Caleb e eles descobriram que o carro que ele dirigia, na verdade, pertencia à esposa dele. O carro era um Honda Civic vermelho e ela deu permissão para eles analisarem o carro e um perito foi até lá e analisou. Os policiais estavam procurando por impressões digitais, sangue ou fibras. Eles basicamente tinham como objetivo encontrar qualquer coisa que ligasse a Melissa ao carro. Nesse tipo de busca, o mais comum é que eles usem um aspirador de pó para pegar as evidências, mas nesse caso o perito percebeu que não ia ter como ele fazer isso porque o carro estava uma bagunça, então tinha muito lixo, tinha detritos, tinham várias coisas, então ele não ia poder usar um aspirador de pó ali, porque provavelmente ia danificar alguma prova que ele podia achar. Então, o perito resolveu borrifar o carro com luminol e ele encontrou vestígios de sangue nos pedais, no tapete do lado do motorista e também no volante. Eles juntaram o fato de terem encontrado vestígios de sangue também nos tênis que o Caleb raspou e lavou. Então, eles teorizaram que ele sujou o tênis de sangue e depois deixou um rastro no carro, provavelmente depois que ele assassinou a Melissa, pelo menos era o que eles estavam pensando. O processo com luminol é muito eficiente para encontrar amostras de sangue, mas pode destruir as características genéticas da amostra. Mas mesmo assim, ele achou que valeria a pena o risco, então as amostras foram enviadas para análise de DNA, mas infelizmente os resultados foram inconclusivos. Um dos investigadores usou um pedaço de fita adesiva para coletar os cabelos e fibras do carro e enviou para o Dieter, que era o perito do FBI. E depois que a fita passou por uma análise, eles encontraram um monte de pelos de animais. A maior parte era pelo de cachorro, porque o Caleb e a esposa dele tinham 2 cachorros grandes. Mas um detalhe não passou despercebido na perícia. Eles identificaram 3 pelos de coelho tingidos de preto, que eram muito parecidos com os pelos de um casaco de coelho alemão que a Tammy usou na festa de Natal, na noite que a Melissa desapareceu. A Melissa também manuseou o casaco naquela noite, então muito provavelmente as fibras do casaco teriam passado para a Melissa e da Melissa para o carro. Imediatamente os investigadores foram até a Tammy e ela deu a eles a peça para que fossem testadas as fibras encontradas no carro com as do casaco dela. E o resultado foi que o pelo do casaco era exatamente igual aos 3 pelos de coelho encontrados no banco do passageiro do carro do Caleb. O casaco da Tammy tinha uma cor preta muito rara, quase desconhecida nos Estados Unidos. Eles também encontraram um único fio de cabelo loiro claro no banco do passageiro e testaram com o cabelo de uma das escovas da Melissa que eles haviam coletado antes, e também era uma correspondência exata, mas mesmo assim os investigadores precisavam de mais do que isso, porque, segundo ele, seria muito fácil para o advogado de defesa do Caleb alegar que ele tinha passado pela Tammy naquela noite enquanto ela usava o casaco, e ele também tinha passado pela Melissa, então foi assim que ele transferiu essas fibras para o carro dele. Vale ressaltar aqui que os peritos e os policiais que se envolveram no caso fizeram um trabalho fenomenal, e especificamente o perito que estava analisando as fibras, ele não desistiu de encontrar mais provas e ele acabou encontrando a mais importante de todas. Um monte de fibras vermelhas e azuis no banco do passageiro do carro. As fibras vermelhas eram de algodão e bem comuns, mas as fibras azuis eram acrílicas e eram realmente muito raras. Foram encontradas 50 dessas fibras no banco do passageiro e na noite em que a Melissa desapareceu, ela estava vestindo uma jaqueta de esqui rosa, saia xadrez de algodão vermelha, sapatos pretos com fivelas douradas e um suéter de acrílico azul marinho com a foto do personagem Garibaldo do Vila Sésamo. Imediatamente, o Derek imaginou que aquelas fibras podiam ser da roupa que a Melissa estava usando,
mas como ela ainda estava desaparecida e nenhuma das roupas dela foi localizada, não tinha nada para comparar essas fibras para provar que elas vieram das roupas da Melissa. Então ele sentiu como se tivesse voltado para a estaca zero. Quem tinha dado o suéter para Melissa de presente era a avó dela. Então os policiais questionaram onde ela tinha comprado aquele suéter, mas ela não conseguia lembrar. Então o Derek vai para casa e começa a desabafar com a esposa dele sobre como ele queria encontrar a Melissa e descobrir o que aconteceu com ela e que ele tinha encontrado essas fibras acrílicas que ele queria muito testar, mas ele não tinha como, porque as roupas dela não tinham sido localizadas. E aí chega uma parte muito interessante da história, porque a esposa dele tinha alguns catálogos em casa, já que eles tinham filhos com idades parecidas da Melissa. Então a esposa dele decide ajudar e diz que vai pegar esses catálogos de roupa para eles verem se eles conseguem achar de qual marca era a peça que a Melissa estava usando. E a esposa dele tinha a última edição do catálogo da marca JCPenney, então eles começaram a folhear. E na página 11 eles encontraram o exato modelo da roupa que a Melissa estava usando naquela noite. Imediatamente ele foi até a Tammy e ela confirmou que aquele era exatamente o modelo que a Melissa estava usando. Então a equipe do FBI entra em contato com a fabricante das peças, mas eles informam que as peças estavam esgotadas porque era um catálogo único e as peças eram limitadas. Então foram feitas somente 7.000 peças e todas elas tinham sido vendidas em poucos meses. Mas a loja tinha uma lista das pessoas que tinham efetuado a compra desse suéter no catálogo e eles disponibilizaram essa lista para a polícia. E um desses compradores foi um homem de Kentucky. Ele comprou o suéter para a neta dele, mas era um tamanho errado, então ela nem chegou a usar. Ele envia a roupa para o FBI e eles prosseguem com a análise. Ao fabricar aquelas peças, a marca queria torná-la única, então eles queriam fazer algo que ninguém mais pudesse conseguir. Eles não queriam somente um corante padrão, eles queriam uma cor totalmente nova. Então eles se certificaram de que era um corante ao qual ninguém mais tinha acesso para que pudesse ser registrado e chamaram a cor de ameixa marinho 887 e patentearam o corante. E eles afirmaram que esse corante só foi usado uma vez nos 7.000 suéteres. Quando Derek comparou as fibras desse suéter com as fibras encontradas no carro do Caleb, elas eram uma correspondência exata. E com quase 300 milhões de pessoas nos Estados Unidos na época, apenas 7.000 dessas peças tinham sido fabricadas. As chances desse suéter estar no carro do Caleb eram mínimas, mas Derek queria 100% de certeza, então ele faz a coleta de várias peças de roupas azuis marinhos para testar. Ele conseguiu mais de 100 itens azuis marinhos e 126 fibras acrílicas azuis marinho, diferente dessas peças de roupa. Ele fez exatamente 7.983 testes de comparação diferente desses acrílicos azuis marinhos com as fibras acrílicas azuis encontradas no banco do passageiro do Caleb, e as únicas que correspondem a quase 8.000 testes de comparação foram justamente as fibras do suéter que a Melissa estava usando naquela noite em que ela desapareceu. Até aquele momento, eles não tinham encontrado a Melissa e nem o corpo, mas eles deduziram, baseando-se nas provas que tinham encontrado até aquele momento, que o Caleb tinha feito mais do que só sequestrar a Melissa, porque na noite dos fatos ela também estava usando um casaco rosa por cima do seu suéter azul. E se ela tivesse continuado com o casaco no carro, as fibras da roupa não teriam sido transferidas para o banco do passageiro. Eles presumiram que o Caleb tirou o casaco da Melissa e provavelmente as outras roupas dela também, para violentá-la sexualmente. Como eu disse antes, o Caleb tentou ficar com algumas mulheres naquela noite e ele foi rejeitado por todas, então os policiais teorizaram que ele foi tomado pela frustração e ele acabou se tornando um predador desesperado, com um desejo perverso, e o olhar dele se voltou para as crianças. Eles acreditavam que o Caleb tinha pegado a Melissa, foi até a despensa, saiu pela janela, carregou ela direto para o estacionamento onde estava o carro. Ele levou ela embora, estuprou ela antes de assassiná-la, então não se sabe para onde ele levou a Melissa. Um dos investigadores do caso depois deu uma entrevista e ele explicou que você até podia acusar alguém de homicídio mesmo sem ter um corpo, mas para isso você precisava provar onde o assassinato aconteceu. E sem a confissão do Caleb, sem o corpo, ficava improvável para os policiais informarem e provarem onde o assassinato aconteceu, então eles não puderam acusar o Caleb de homicídio. Com isso, o máximo que os investigadores poderiam fazer era acusar o Caleb de sequestro com a intenção de molestar, mas ele se declarou inocente.
O julgamento dele teve início em 28 de fevereiro de 1991, pouco mais de um ano do desaparecimento da Melissa. E mesmo no julgamento, ele não tinha um álibi, ele não conseguia explicar as 2 horas e meia entre a saída da festa e a vinda para casa. O julgamento durou 8 dias e depois de 9 horas de deliberação, o júri considerou Caleb culpado e ele foi condenado a 50 anos de prisão. Depois da sentença, a Tammy falou com a imprensa e ela disse que isso não era realmente uma vitória porque ela ainda não tinha a filha de volta, ainda não sabia onde a Melissa estava e até que ela soubesse o que aconteceu com a filha dela, não estaria tudo acabado para ela. Mas no dia 22 de junho de 1993, um tribunal de apelação da Virgínia anulou a condenação do Caleb por sequestro com a intenção de molestar. Então, ele só poderia ser condenado pelo crime de sequestro. Com isso, ele foi posto em liberdade no início do ano de 2019, depois de 29 anos de prisão. As últimas notícias que se tem sobre ele é que ele trabalhou em um restaurante fast food e em uma fábrica de cosméticos e estaria vivendo sua vida normalmente. E a Tammy se mudou, ela se casou novamente e ela adotou o sobrenome do atual esposo. Mas ela se recusou a mudar o sobrenome dela, Brainy, das listas telefônicas, porque ela disse que ainda tinha esperança que se a Melissa estivesse viva, poderia encontrar ela. Ela também não mudou o número de telefone que a Melissa tinha memorizado quando era criança, na esperança de que a Melissa pudesse ligar para ela e voltar para casa de novo. A Tammy fez alguns trabalhos voluntários para ajudar algumas famílias que também passaram por isso, e o pai dela, o avô da Melissa, também se engajou em vários projetos que faziam referência a essa causa. Bom, o corpo da Melissa nunca foi encontrado, então não se sabe exatamente o que aconteceu com ela. Como eu falei para vocês, o Caleb está solto desde 2019, depois de 29 anos de prisão. E existe uma teoria em relação a esse caso. Algumas pessoas não acreditam que a Melissa tenha sido assassinada. Na verdade, eles acreditam que ela foi vítima de tráfico infantil. E as pessoas acreditam nisso porque o Caleb ficou cerca de 2 horas e meia sumido depois do desaparecimento da Melissa. Ele nunca apresentou um álibi concreto onde ele estava nessas 2 horas. Então, é tempo suficiente para ele fazer alguma coisa. Mas as pessoas acreditaram que não era tanto tempo assim para ele ir muito longe. Então, se ele realmente tivesse matado a Melissa, o corpo dela estaria nas redondezas. Como eu falei para vocês, a investigação e as buscas pela Melissa foram gigantescas. Então, algumas pessoas acreditam que não teria como o Caleb ter escondido o corpo dela tão bem a ponto de que uma investigação desse nível e um procedimento de busca desse nível eles não tivessem encontrado nada. Como eu falei para vocês, foram 500 voluntários procurando pela Melissa, tirando os policiais, os mergulhadores, enfim, todo o FBI procurando por ela. Todo mundo da cidade sabia, o país inteiro, na verdade, sabia, porque foi um caso que teve uma repercussão gigantesca. Então, as pessoas acharam pouco provável que eles não tivessem encontrado nada, porque os únicos vestígios que eles acharam realmente foi dentro do carro do Caleb. Eles acreditam que o Caleb sequestrou a Melissa, mas que, na verdade, ela foi vítima de tráfico. Então, eu quero saber o que você achou desse caso. Casos que envolvem crianças, para mim, são os mais tristes, assim. E meio que ele já é um caso que algumas pessoas consideram como solucionado, mas ainda tem algumas perguntas que não foram respondidas. A própria Tammy, mãe da Melissa, disse que para ela não estava resolvido ainda, porque ela não sabia onde a filha dela estava, ela não sabia o que realmente tinha acontecido, então meio que a história não teve fim. Mas é isso, me contem nos comentários o que vocês acharam. Se vocês tiverem alguma sugestão de algum caso, pode deixar aqui também. Não esquece de deixar o seu like e compartilha com seus amigos se você tiver gostado. E tchau!